Bom dia, pessoal. Estou gravando um videozinho para vocês, hoje bastante improvisado. A nossa salinha de estágio está trocando o piso, e aí eu estou aqui numa outra salinha dos professores, vou tentar falar baixinho para não incomodar os demais, e talvez também alguém abra a porta, enfim, algum barulho, alguma coisa assim, tá? Nós começamos essa semana, então, a construção do artigo científico, né? E o artigo científico ele tem duas etapas que são basicamente o corpo desse artigo. Uma etapa é a fundamentação teórica e a outra é o resultado de pesquisa, né? Um artigo científico é um documento mais enxuto, assim, mais direto, e ele não tem tantos capítulos como tem o relatório, ele é uma coisa bem mais simples, simplificada. Mas ele tem uma questão muito importante que é a fundamentação teórica tem que ser bastante sólida, né? Então, quando o artigo científico tem mais ou menos 15 páginas, por exemplo, você vai ter 6 ou 7 páginas de fundamentação teórica, 5 ou 6 páginas de resultado de pesquisa, e o resto é introdução, conclusão, referências e tal. Então, o corpo do artigo científico são essas duas etapas, a fundamentação teórica e o resultado de pesquisa, certo? Vocês vão fazer agora, nessas próximas 3 semanas, essa primeira parte, que é a fundamentação teórica, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês as instruções e vocês vão ver que o formato é bastante simples para quem já está acostumado a fazer, né, o relatório, é mais fácil até do que o relatório. O texto justificado, espaçamento 1,5, fonte 12, tudo daquele jeito de sempre, a não ser as citações, né? E aí você vai pegar, para fazer a tua fundamentação teórica, você vai usar o esboço. Lembra que a gente falava que o esboço era muito importante? Então você vai pegar lá no teu esboço e vai ver quais são os tópicos que a gente determinou para você fazer o teu artigo, certo? E vai começar do tópico mais amplo para o tópico mais específico. Então, a maior parte de vocês vai começar com turismo, aí alguns depois vão falar de meios de hospedagem, outros vão falar de alimentos e bebidas, né? Uns vão falar de gestão de turismo, que aí vai puxar os órgãos públicos, aquela coisa toda. Então, você vai começar pelo macro e vai chegar até o assunto mais específico ali do teu tema que você escolheu, né? E aí, você vai, então, o fundamento teórico, ele é o capítulo 2, tá? Porque depois a gente vai fazer o capítulo 1, que é a introdução. Mas vai por mim, que é mais fácil fazer desse jeito. Eu e o Luiz já fizemos algumas tentativas e essa aqui fica mais fácil de fazer, né? Então, você vai começar o capítulo 2, que é o fundamento teórico, e aí você pode, né, é até mais fácil fazer subdivisões assim, cada tópico daqueles lá de cima vai ser um subitem desses, 2.1, 2.2 e tal. Dentro desse subitem, você ainda poderia subdividir mais, 2.1.1, 2.1.2, mas eu acredito que com a profundidade que nós pretendemos que vocês abordem os temas, não vai ser necessário, né? Vai ser possível você colocar aqui 2.1 turismo, 2.2 alimentos e bebidas, e assim por diante, acho que vai ser o suficiente, tá? E aqui, gente, o que que você vai ter que fazer? Nós falamos em sala ontem, né? A gente vai ter que explicar qual é a, a, o significado que nós vamos dar para cada palavra que a gente usa. Então, por exemplo, quando eu falo em qualidade no atendimento, o que que eu quero dizer com qualidade no atendimento? Isso não é uma coisa uniforme. Qualidade é uma coisa que não é a mesma coisa para cada um de nós, né? Para uns de nós, qualidade tem a ver com luxo, qualidade tem a ver com preço, qualidade tem a ver, para uns, enfim, tem a ver com a forma como é tratado, tem a ver com o tipo, o material dos produtos. Para cada um tem um significado. E a gente vai querer que vocês nos digam qual é o significado que você está usando, né? Então, quando fala assim,
um bom atendimento. Um bom atendimento para você pode ser aquela pessoa que vem, chega, te recebe na porta, fala: Bom dia, meu querido, tudo bem? Como é que foi a sua viagem? Você pretende fazer o que aqui na sua estadia? Você quer conhecer, você já conhece a cidade e conversa com você e puxa papo e é cheia dos detalhes, e etc e tal. Para outras pessoas, qualidade de atendimento é ser franco, direto e rápido, é ser curto e grosso, é ser rápido, ser eficiente, né? Então, você imagine, por exemplo, um homem de negócios chegando no hotel depois de um dia inteiro de trabalho, querendo tomar um banho, e a recepcionista do hotel querer puxar papo, querer perguntar como é que foi o dia, querer perguntar como é que foram as coisas, ele vai achar aquilo horrível, né? Então, essa questão da qualidade, ela é muito individual, ela é muito particular, certo? E a gente precisa definir o que é qualidade dentro daquele texto que você está fazendo, tá? E assim por diante. Qualquer outro item, você vai ter que fazer esse tipo de explicação, tá bom? Então, é basicamente isso que é a fundamentação teórica, é você explicar com base nos autores o que você entende sobre um determinado assunto, né? O ideal para fazer isso, o que que é? É que você possa usar dois ou três autores e compará-los, né? Então você vai dizer assim, para fulano de tal, qualidade é isso. Já para ciclano, qualidade é aquilo, né? E aí você compara e diz no seu texto qual é o significado que você vai usar, certo? Você vai fazer isso então com cada um dos tópicos, né? E você vai, quando for tentar pular do 2.2 para o 2.3, do 2.3 para o 2.4, você vai tentar fazer uma frasezinha que já puxe. Então, assim, por exemplo, você está falando de turismo, né? Aí você vai falar assim: o próximo item é meios de hospedagem. Aí no encerramento do turismo, você vai falar assim: para que a atividade turística aconteça, é importante haver vários equipamentos, dentre os quais os meios de hospedagem, como será visto a seguir. Ponto. Aí vem o 2.3 embaixo, meios de hospedagem. Então você vai fazendo a conexão de um tópico com o outro, certo? Aí nós deixamos aqui no final, ó, algumas dicas importantes. E como são dicas importantes, a gente gostaria que vocês lessem e que vocês praticassem, né? Porque muitas vezes a gente deixa aqui as dicas e vocês não fazem, depois a gente tem que ficar corrigindo, certo? Então tem lá, jamais inicie ou termine o capítulo com uma citação direta. Não dá para deixar a citação solta, nem no começo, nem no final do texto, né? Evite o uso dos apudes. Então, quando você começa a dizer que o fulano disse, que o ciclano falou, que Beltrano estudou e tal, você começa a perder a proximidade com o texto, e aí não dá mais para a gente garantir a qualidade daquilo, né? Não serão aceitas informações de blogs, Wikipédia, Google, apenas de livros e artigos científicos. Só vale na nossa fundamentação teórica livros e artigos científicos, ou livros físicos ou livros virtuais e artigos científicos, tá? Isso é muito importante. E guarde as informações para você depois poder fazer a fundamentação teórica, certo? Nós temos algumas bibliotecas, se vocês precisarem, nos procurem. Não esqueça de salvar os links, né? E já vai deixando essas etapas lá. Ó, aqui já tem toda uma série de bibliotecas que vocês podem usar também para achar a fundamentação teórica de vocês. Tá com dificuldade? Nos procure. Não deixe para a última hora, porque aí depois você se complica, certo? Qualquer dúvida, venham atrás da gente e a gente está à disposição. Um abraço.